Eu trabalho como jornalista, analista de comunicação no Instituto Alfabeto, que é uma ONG que presta consultoria em políticas públicas para municípios e redes públicas de ensino. Eu trabalho fazendo toda a questão da comunicação interna e externa do Instituto. Então eu organizo eventos, eu redijo papers de pesquisas científicas para um público mais leigo e ao mesmo tempo eu faço toda a comunicação para vincular o que a gente produz dentro do Instituto. Então eu cuido de redes sociais, faço marketing digital e redijo textos para blog para um público mais leigo se introduzir na educação. Me formei, 5 anos. Mudou tudo. Eu menosprezei a carreira quando eu cheguei, menosprezei no sentido de achar que eram poucas opções de área para eu atuar. Então eu cheguei aqui com o sonho, que eu acho que quase todo jornalista tem, de ser correspondente de guerra. Então se me perguntassem no primeiro semestre o que eu seria, eu tinha certeza que eu ia ser um correspondente no Afeganistão. E assim era o meu futuro traçado. Eu nunca tinha entendido que existiria uma área de marketing digital, e isso eu não compreendi na faculdade. Eu compreendi quando o Facebook ganhou as proporções que ganhou há no máximo 3 anos atrás. Então naquela época eu achava que eu seria um jornalista do típico que vai fazer redação, vai trabalhar ali com texto para um público que vai comprar o jornal no dia seguinte. E eu também não menosprezei o papel da internet de modo geral. Não sabia que os portais cresceriam tanto e teriam tanto impacto na mídia impressa como tem hoje. Quando eu me formei, eu já era estagiária e eu estava estagiando numa revista de educação que chama Nova Escola, que é da Editora Abril, da Fundação Vitor Tivita. Ali eu me estagiei e quando eu me formei, virei repórter. Então eu me formei aprendendo a fazer revista. Eu colocava, layoutando páginas, que a gente diz num jargão bem típico. Então eu ficava layoutando páginas, pensando em títulos, fazendo um texto caber dentro de uma página de revista. Dali eu migrei para a Folha e ainda com papel, fazendo cadernos especiais, mas ainda no papel. E um pouco depois, já para 2012, eu fui para o R7, portal R7, e daí eu vi o que era internet. O que era fazer uma notícia começar a apurar de manhã e ela já ter uma repercussão grande, para à noite eu já ter publicado 5 notícias relacionadas àquela primeira do dia, coisa que no jornal é inviável de ser feito. E com a minha experiência de internet no R7, eu fui chamada para cobrir educação na Veja, tanto para online quanto para o impresso, que ainda era uma editoria que existia até mês passado na redação. Foi a segunda opção. Eu não tinha o interesse, como eu disse, eu tinha interesse em ser correspondente, eu queria cobrir protesto, queria trabalhar ali lado a lado com fotógrafo, uma coisa bem hard news. E como eu fui me especializando desde estagiária, eu acabei criando um know-how de como fazer esse tipo de texto, que é um texto muito preciosista, assim como economia ou jornalismo internacional que você precisa de uma base de conhecimento, a educação também então eu acabei me especializando por vias de carreira e decidi, no último ano, na verdade, que eu tive consciência de que eu vou investir nisso para minha carreira, porque é uma coisa que eu aprendi a fazer ao longo da prática e eu acho que está indo bem. Não, com certeza o jornalismo faz diferença. Eu tenho uma visão que o jornalismo só ensina pra gente, que é a visão geral da situação. E eu acho que, não sei, se eu tivesse feito história, sociologia, que fosse, eu não teria essa noção de circular em públicos muito distintos, que é o que eu faço hoje. Eu circulo desde um grupo de professores e alunos até um grupo de pessoas que trabalham no poder público. E o jornalismo que dá pra gente esse discurso de conseguir circular em muitos meios. Eu não faria isso se eu não fosse jornalista, se eu tivesse qualquer outra formação. E o nível de escrita também, que com certeza faz diferença, que eu consigo escrever propostas mais palpáveis para todos os públicos. E isso uma outra formação acadêmica não te dá. Não tem curso de direito, de história, de nada que te dê essa capacidade de escrever um texto para um público geral. Na sua formação? Eu poderia ter aproveitado mais se eu tivesse uma noção do que eu faria no futuro. Então eu poderia realmente ter aproveitado mais a bibliografia. Eu li muitas coisas aqui, mas eu deveria ter lido mais. Porque hoje eu sinto falta de ler alguns teóricos que por um acaso surgem às vezes eu vou escrever uma reportagem e surge um teórico. Você fala, nossa, eu já entendi, já estudei essa teoria, mas eu não estudei ela tão a fundo. Então, se eu tivesse estudado, isso me ajudaria como bagagem. E eu acho que a questão de texto, de prática de rua, de ser jornalista de rua, isso não tem como a faculdade ensinar 100%. Por mais que a gente treine aqui fazendo links de TV, fazendo programas de rádio, editando jornal, essa prática é só o dia a dia mesmo, o dia a dia de fazer uma reportagem atrás da outra e o texto vai aprimorando com isso. Tem que aprender a aceitar um feedback de editor
E às vezes a gente acha que aqui na faculdade o professor criticando o seu texto é pessoal e não é, porque com o editor na redação vai ser 3 vezes mais pessoal e pior. E às vezes não é pessoal nesse sentido, ele só quer que seu texto seja o melhor. Então a gente sai um pouco cru nesse sentido porque a gente realmente não tem essa prática cotidiana. E eu não sei o quanto a faculdade deveria manter essa prática cotidiana, sendo que o papel dela é dar esse conhecimento básico para a gente, né? Bom, eu contribuiu 100%, na verdade, porque eu vim de uma cidade pequena, aqui na região do ABC, de um vilarejo muito pequeno, e eu acabei conhecendo São Paulo quando eu estava no Mackenzie. Ele me deu a noção do que era um curso de jornalismo, ele me mostrou câmeras pela primeira vez, câmeras tanto fotográficas quanto de fazer uma produção de tele, coisa que eu nunca tinha visto ou feito na escola e jamais teria visto. E ele me deu um pouco de noção de mundo, que eu acho que o Mackenzie ele ajuda um pouco nesse sentido. Talvez por ter um caráter um pouco mais internacional, a gente tinha bastante referência de estudiosos de fora, eu não sei como é em outras universidades. Mas isso me deu um start para eu falar, olha, existe um mundo lá fora. E o jornalismo ele só me empurrou. Ele foi bem a porta de entrada mesmo, ele não deu tudo pronto, eu aprendi ao longo da rotina de trabalho, ao longo de redações. Mas eu acho que ele deu esse start para minha carreira, assim. Na verdade, eu acho que a gente tem na faculdade o que talvez seja um pouco antes. Como é que eu posso explicar isso? Na faculdade a gente tem às vezes o que não está mais acontecendo na redação. A redação ela está caminhando de um jeito muito mais rápido do que o que a gente está aprendendo na faculdade. Então eu aprendi, por exemplo, a fazer um pagemaker no jornal. Quando eu cheguei no mercado já não se usava o pagemaker, já era um InDesign, um software mais avançado. E daí eu percebi que existia um gap de tempo entre o que chegou na universidade e foi aceito para ser ensinado para os alunos e entre o que está sendo praticado, às vezes, numa coisa bem primária mesmo, nas redações, muito em questão de teste. As redações, elas testam muito hoje, elas estão abertas a testar outras ferramentas, talvez o repórter indo na rua com o próprio celular e filmando. Isso a gente não aprendeu na faculdade, mas eu acho que é porque isso não estava bem estruturado na época para ser ensinado. Esse é o único gap que eu senti. Eu sou bem feliz com a escolha, porque eu escolhi o jornalismo não, além do sonho de querer ser correspondente um dia, na verdade, ser correspondente era uma coisa que eu olhava como oportunidade de ver o mundo, de conhecer coisas diferentes e nenhuma outra profissão ela me mostrava possibilidades de permear em mundos muito diferentes de um único mundo. Então, se eu fosse uma advogada, eu teria que circular em mundo de fórum, de advogados. Se eu fosse um historiador ou um sociólogo, eu ficaria naquele mundo universitário. E eu gosto de circular em vários ambientes. E só o jornalismo me proporcionou isso. Então, eu entrevisto desde um ministro, a um reitor de universidade, a um estudante, a um manifestante na rua. E eu tenho que conseguir circular de maneiras inteligentes dentro de todos esses níveis. Isso, o jornalismo é sensacional e para mim ele está me oferecendo um mundo novo. Assim. Todo dia é um mundo novo.